Na Jardim ontem apresentado, respondendo algumas das polêmicas, né, envolvendo essa saída do Filipe Luiz e a chegada dele. A gente teve antes, né, o Boto, atual diretor, por enquanto, né, segundo as notícias dos nossos repórteres, por enquanto. Que bizarro, o diretor hein? de futebol do Flamengo, pois é, porque deve ser o próximo demitido. Não respondeu perguntas, não concedeu entrevista, fez um pronunciamento, que é a nota oficial com áudio e vídeo, tá? Que é a mesma coisa, só que é com áudio e vídeo em vez de só um texto. Porque pronunciamento não permite perguntas, né, questionamentos. Então, teve lá o pronunciamento do Boto. E o Léo Jardim falou, né, Raed, sobre a questão da saída do Filipe Luiz, porque as informações é de que ele já estava contratado, antes até da demissão do Filipe. O Filipe seria demitido de qualquer maneira. E por isso ele fala que chegou a entrar em contato com o Filipe quando recebeu a proposta. E, ao mesmo tempo, da declaração dele, ainda na saída do Cruzeiro, de que, voltando ao Brasil, só treinaria o Cruzeiro, envelhece mal, e aí ele falou que foi ingênuo, mas que, né, outras situações apareceram, enfim, e que agora ele é o treinador do Flamengo e já está pensando no jogo contra o Fluminense no domingo. E aí há muitas dúvidas também, né? Fora, muitas. Além de todas essas questões extracampo, de um clube que deve demitir também o diretor de futebol, mas qual será, né, como será a forma de jogar do Léo Jardim? Ele fala sobre isso também, foi questionado sobre isso, com esse elenco rubro-negro, porque o grande questionamento do torcedor é que o Flamengo não vem desempenhando bem com todos os jogadores que tem, com o talento que tem nessa temporada. Qual vai ser o Léo Jardim do Cruzeiro, do jogo de transição? Ele já disse, não, temos que ter a bola. E a gente precisa ver um Léo Jardim diferente, então, né? Para começar, e eu peço desculpa logo de antemão, o goleiro do Vasco não assumiu o Flamengo. Leonardo Jardim, vai, vamos fazer. Léo Jardim continua sendo goleiro do Vasco. Boa. Leonardo Jardim, pra gente fazer a diferenciação. Pois o Leonardo Jardim, ele tem dois trabalhos que eu pude acompanhar, que é o do Mônaco e o do Cruzeiro. Sim. No Mônaco e no Cruzeiro, os trabalhos foram muito similares. E foram dois trabalhos de excelência. Sim. Então, eu não imagino que ele vá mudar a sua forma de encarar o futebol, de pensar o futebol. E aí é uma diferença entre esquema tático e modelo de jogo. O esquema tático é bem parecido com o esquema tático do Filipe Luiz. 4-2-3-1, variação de 4-3-3, às vezes atacando com dois, enfim. Dois pontas, um centroavante. Agora, a forma dele encarar o jogo é muito diferente da forma que o Filipe Luiz encara o jogo, pelo menos foi assim no Mônaco e foi assim no Cruzeiro. Ele gosta de ter um ataque à profundidade, definir rápido as jogadas, faz um bloqueio muito forte no meio de campo. E aí eu recentemente, inclusive, falei sobre isso no Tá Na Área, eu acho que algumas peças do Flamengo vão ter certas dificuldades para esse estilo de jogo, porque ele exige algumas coisas, e casa com peças importantíssimas no esquema de jogo que era do Filipe Luiz. Então, só citar um exemplo. O Arrascaeta, nos últimos anos, ele teve problemas físicos quando tem que ficar dando estirão o tempo inteiro de pique de velocidade. O Arrascaeta foi um jogador brilhante ano passado com o Filipe Luiz, porque ele recebia a bola entre as linhas de marcação próxima à área adversária e resolvia o jogo. Agora, o Arrascaeta do Tite tinha que ficar dando pique, e o Arrascaeta não rendia com o Tite. Então, o Arrascaeta teve problemas físicos, e eu imagino que nesse sistema de jogo de velocidade o tempo inteiro, o Arrascaeta vai ter problema com o Leonardo Jardim. E aí você tem no elenco jogadores extremamente capacitados, como Paquetá ou Carrascal, que poderia causar ali um incômodo em uma barração com o Arrascaeta. Eu não estou falando que o Arrascaeta vai ser barrado, mas eu imagino que ele possa ter problemas, assim como eu também imagino que o Jorginho possa ter problema como volante do Leonardo Jardim, porque ele gosta de volante, jogo e organização por trás da linha, e ele gosta de volante que recupera a posse de bola e acelera o jogo. Jorginho, ele, durante toda a carreira, foi o volante de controle de jogo. Então você tem aí já dois jogadores expoentes do último time do Filipe Luiz que podem ter ali um certo problema no estilo de jogo do Jardim, pelo que ele mostrou no Cruzeiro e no Mônaco. Ele vai fazer diferente no Flamengo, eu vou precisar ver. Pois é, acho que essa é a grande dúvida, Joana, porque esse recorte, né, mais recente do trabalho do Léo Jardim no Cruzeiro, assim, de forma muito, muito rasa, mas foi um Cruzeiro que durante a temporada teve dificuldades quando os times adversários queriam deixar a bola com o Cruzeiro, porque enquanto a bola estava com o time adversário, o Cruzeiro fazia muito bem a transição. Na hora que o adversário entendeu, se eu deixar a bola aqui com o Cruzeiro, o que vai acontecer? Houve problemas. E aí, eu tenho dificuldade de imaginar o torcedor do Flamengo vendo um time que vai
não vai ter a bola, né? Essa não é a característica que o torcedor está esperando desse Flamengo, né? Cheio de estrelas. Dá para imaginar que é o Léo Jardim que vai se adaptar ao elenco do Flamengo e não o contrário, com o moral que ele chega, né, dentro do clube nesse momento? Bom, ele disse na entrevista coletiva que ele não ia mexer no DNA do Flamengo. Né? E, obviamente, nesse primeiro momento, com apenas... Hoje vai ser só o terceiro treino dele no comando, né? Eu acho que agora às 9h30, 10h30 da manhã, no treino do Flamengo. Então, muito pouco tempo, né? Acho que tem algumas coisas que são importantes de mencionar. Ele passou realmente os últimos dias uma imersão no Flamengo. Conhecendo os jogadores, né? Participando dos treinamentos, né, comandando os treinamentos, estudando a forma de dar os treinamentos e também passou em todos os setores do Flamengo, que é uma coisa que ele costuma fazer bastante, né? Então ele se dividiu nesses primeiros dias como metade gestor, metade técnico futebol. E isso é uma coisa no Cruzeiro, que quando você conversa com algumas fontes de lá, algumas pessoas não gostavam muito dessa participação assim tão próxima de, entre aspas, querer mandar em todos os departamentos. Mas ele repete esse mesmo caminho no Flamengo, para ter controle absoluto da situação. Eu nem acho ruim, mas enfim, ele está repetindo esse mesmo caminho. Em relação a time... É claro que ele não deu muitas dicas, né? Ele ficou ali num discurso mais conservador. Inclusive, ele estava muito tenso para essa entrevista coletiva, tá? Depois eu conversei com algumas fontes e a sensação do Leonardo Jardim, quando ele saiu da coletiva, era alívio. Alívio, porque ele imaginava que seria até mais difícil, pela situação que ele mesmo se coloca, pelo discurso com o Cruzeiro e pela forma como a contratação foi conduzida, principalmente... também a condução da demissão do Filipe Luís. Então, tudo isso atrapalhava muito esse começo de trabalho. Agora, também eu tenho relatos que os jogadores receberam ele muito bem, apesar ainda da tristeza da saída do Filipe Luís, ele foi muito bem recebido pelos jogadores, isso é importante para esse começo de trabalho. E tem uma imagem que vazou nas redes sociais e que está causando um buzz. Eu até estava comentando com o Thiagotti, que é o nosso diretor aqui, e com o Raed. E aí eu fui tentar entender se aquela imagem era real, com o Flamengo, pegando as imagens da Flamengo TV para ver se é verídico, né? Olha, essa prancheta, essa foto é verídica e tal. E na prancheta tem uma ideia de time aqui. Que eu acho que eles não estou falando para a gente levar a sério essa escalação que a gente vai passar aqui. Mas ele treinou assim. Ele distribuiu coletes, obviamente a Arrascaeta em alguns momentos estava com colete, outros momentos estava sem colete, mas a imagem da escalação tinha. Não dá para ver todo mundo, tá? Sim. Então alguns eu suponho que seja o Rossi, que não dá para ver. Não tem leitura também um dos zagueiros e o lateral direito. Danilo... esse Vitão, outro zagueiro pode ser o Léo? Pode. Royal, Varela, pode ser todo mundo. Aparece do lado esquerdo o Léo. Tá escrito só Léo, mas é o Léo Pereira. Sim. Dá Que pra joga pela ver. esquerda. Dá pra ver Alexandro. Dá pra ver no meio-campo Jorginho e Everton Araújo. E dá pra ver o Paquetá na posição do Arrascaeta. Do lado esquerdo ele coloca o Samuel Lino, Pedro. E do lado direito tem uma dúvida pra ele: Luiz Araújo / Plata. Então, assim, em algum momento ele escreveu isso na prancheta dele. Nem que seja um treinamento. Mas vai em cima do que você estava falando, Raed. E na minha cabeça de dúvidas, o que ele vai mudar? Ele vai mudar esquema? Quem vai ter mais espaço daqueles jogadores que estavam esquecidos? O Pedro vai voltar a ser titular? Uma das perguntas mais importantes, ela mora ali, exatamente na utilização do Paquetá, que no 8-0 contra o Madureira foi diferente, né? O Filipe Luís usou um teste para trazer mais conforto ali, mais liberdade para o Paquetá. E aqui, nesse modelo que ele testou, ele estaria bem na vaga do Arrascaeta. Muito bom. Vamos ver domingo, né, contra o Fluminense, como é que vai se comportar esse primeiro time do Leonardo Jardim, mas bem observado aí, bem flagrado pela Joana, dentro dessas imagens da chegada. Não foi por mim, não. Foi o pessoal do Datafute ali, do Twitter. Perfeito. Desculpa, um salve para eles. Mas Uhum. eu mandei para eles, a gente tem que ter a foto original pra gente saber que essa prancheta é real. Mas aí, checando com o próprio Flamengo e as imagens da Flá TV, realmente é a imagem da prancheta. Agora, não dá para cravar que é o time... Claro. Que ele vai jogar contra o Fluminense, mas dá pra cravar que ele testou isso aí. Mas ótimo, muito bem observado. Rapidinho pra gente falar do Fluminense também. Bem rápido. O treinador, ele quando chega num time, ele vai colocando os jogadores de acordo com as casinhas que ele imagina que os jogadores possam atuar
com certeza tinha um time B daquele time titular que a Joana passou, e aí ele vai vendo qual jogador rende melhor na posição que ele imagina para o jogador. Ó aqui o Mengão, muita novidade, Leonardo Jardim sendo apresentado, José Botto na Berlinda, continua o caos no Flamengo e para isso, olha, eu esqueci hoje meus óculos, Elton Serra, mas não é por isso que eu deixo de notar a sua elegância nesse terno risca de giz, uma camisa branca, essa armação de óculos maravilhosa. Boa noite, meu amigo, que satisfação. Boa noite, João Gonzalez, para os mais íntimos Little Johnny. É isso aí. Boa noite, fã de esportes. Como diria esse aqui, ó, que tá aqui, ó. Hoje é com emoção, viu, Johnny? Hoje é com emoção. Quinta-feira, pra gente resumir aí a semana, e a semana que ainda nem terminou, né? E, claro, sempre ressaltando, fim de semana de muitos troféus sendo levantados, e a gente vai falar sobre isso aqui no Sport Center. Pois é, você me disse que semaninha tranquila que você pegou nesse Sport Center. Pois é, né? Agora teremos ainda José Botto na Berlinda para falar nesse Sport Center. Mas antes, Leonardo Jardim apresentado, falou sobre comandar agora o Flamengo, falou sobre o ex-clube Cruzeiro, precisou explicar algumas declarações e falou também sobre assumir o cargo que era de Filipe Luís. Vamos conferir. O que fez-me mudar de ideia? Em relação a essas palavras que foram sentidas, foram muito sentidas porque sentia-me muito bem em BH, porque acreditava num projeto a médio prazo, a médio e longo prazo, não um projeto somente de um ano. Mas a vida às vezes cria-nos algumas surpresas e eu pessoalmente tive alguns problemas na ordem familiar e na parte pessoal que eu tinha que resolver e ao mesmo tempo existia dentro da estrutura algumas ideias diferentes daquelas que por isso acabou por se encerrar mais cedo o capítulo Cruzeiro, mas como eu já disse, se fui emotivo porque acreditava que o projeto ia ser a longo prazo, mas também fui ingênuo, uma coisa que eu não costumo ser, eu até sou muito pragmático, não sou nada ingênuo, mas às vezes a emoção leva-nos a que tenhamos algumas tiradas infelizes e agora, como vocês sabem, treinador do Flamengo, o capítulo Cruzeiro passou e quero estar aqui totalmente focado neste novo capítulo. Algumas das ideias do Filipe vão continuar, não é? Mas também acredito que um jogo de futebol tem muitas nuances, pelo menos da forma que eu vejo o jogo. Eu às vezes vejo um jogo, as equipas jogar em transição, há outros momentos que jogam em posse. Eu acho que uma boa equipa tem que ter sempre esta capacidade. E é o que eu disse aos jogadores, mas não queremos fugir do ADN deste grupo, porque este grupo tem um certo ADN e no presente, que é o importante, no presente temos que jogar um futebol de acordo com os nossos jogadores. Sei que não é uma situação fácil, mas logo recebi o convite do Flamengo. Vocês sabem que eu tenho alguma proximidade com o Filipe, liguei e disse: Filipe, com certeza não queres falar muito agora? E na mensagem dizia, porque se não fosse o Jardim ia vir outra pessoa, porque a decisão da tua saída eu não tenho interferência nenhuma e a nossa relação pelo meu lado continua sempre a mesma. Com certeza que o Flamengo é um clube de dimensão mundial e que está no topo dos melhores clubes do mundo e para mim é uma grande motivação estar cá a ser treinador da nação e querer continuar nas conquistas, porque este clube vive de títulos, vive de resultados e é isso que pretendemos. As primeiras palavras de Leonardo Jardim como treinador do Flamengo. Elton Serra. Estou longe de duvidar da palavra de Leonardo Jardim. Acredito que tudo entre ele e Filipe Luís deva estar tudo bem. Beleza. Agora, a questão da declaração nos tempos de Cruzeiro. Ingenuidade? Ingenuidade que Paulo Guerreiro um dia cometeu também? Matias Vinha cometeu também? Todos disseram que não jogariam mais nos clubes que defendiam. Mas chegou a proposta do Flamengo. O que você acha? Ingenuidade mesmo? Ou o poderio rubro-negro falou mais alto?
Bom, ele até se corrigiu, né, que não seria ingenuidade, eu acho que não é ingenuidade. Eu acho que no momento até em que ele falou isso, com relação ao Cruzeiro, era para reforçar a ideia dele de que o trabalho estava indo no caminho certo e que esse tipo de declaração joga a favor do torcedor. E a gente sabe que, infelizmente, no futebol, as coisas têm memória curta, né? Porque o torcedor do Cruzeiro, lógico, vai lembrar muito dessa declaração, vai lembrar muito da justificativa da saída dele, né, por questões pessoais, e ele esclareceu que essas questões pessoais foram resolvidas. O Cruzeiro tem um treinador, né? O treinador é o Tite. Então, eu acho que nesse aspecto tá tudo certo, né? Ele não voltaria e tomaria o lugar do Tite. Essa questão do Flamengo, a gente já falou sobre isso, né? E eu repito pela terceira vez consecutiva. Essa questão de negociar com o técnico no cargo, eu não encaro isso como ético. Mas enfim, já passou, já foi apresentado como técnico do Flamengo. Reforço aqui que tem muitas qualidades como treinador, isso é indiscutível. E acredito que o trabalho pode ser, porque o elenco do Flamengo oferece isso. É claro que daqui a uma semana, né? Os dois se enfrentam. Flamengo e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem, lógico, a final do Carioca e depois retoma as atenções para o Brasileirão. Mas até lá, lógico, tem um jogo complicado. É um começo de trabalho onde ele tenta, ao mesmo tempo, ser descontraído com a imprensa, colocar as cartas na mesa, fala dessa questão da manutenção de certos elementos que o Felipe Luiz deixou. E vamos lá, né, Johnny? Pô, o Flamengo há pouco tempo foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Tem muita coisa para se deixar nesse elenco do Flamengo para a continuidade do trabalho. A gente viu o Tite, por exemplo, falar no Cruzeiro que aproveitaria muita coisa que o Leonardo Jardim deixou na equipe. E a gente viu ao longo do tempo isso se dissolver, né? O Cruzeiro já tem coisas do Tite, mais coisas do Tite do que tinha do Leonardo Jardim. Vamos saber se ele vai fazer a mesma coisa no Flamengo, né? Se daqui a um tempo veremos mais coisas do Leonardo Jardim do que do Felipe Luiz. Eu acho que o elenco do Flamengo ele é tão forte que é muito difícil você fazer algo diferente no sentido de transformar o estilo de jogo, porque é muito bem definida. É a equipe de marcação-pressão, é a equipe de intensidade, é a equipe de recuperação em posse de bola, é a equipe de variação de jogadas, de qualidade no meio-campo, de pontas que têm características diferentes a depender do jogo, de uma referência como Pedro, ou que você pode usar o Bruno Henrique de falso 9, o Plata muitas vezes, como o Felipe Luiz acabou utilizando. O Flamengo tem elementos que fazem com que o técnico ele não fuja muito do que é necessário fazer, porque qualidade tem. Então acho que aí é recuperar algumas coisas que o Flamengo perdeu nesse início de temporada, que eu acredito que o Felipe Luiz recuperaria. Então acho que ele tendo a possibilidade de ter o melhor elenco do Brasil nas mãos, e mesmo com essa pressão, a gente sabe que se conquistar o Carioca diminui um pouco, e aí vem a sequência Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, ele tem tudo para fazer uma temporada de êxito. Já está acostumado a grandes clubes, a pressões, a grandes jogadores. Não é uma novidade no currículo do Leonardo Jardim. Agora ele vai tentar provar para a torcida do Flamengo que será diferente do que foi no Cruzeiro no sentido de atitude. Esperamos, Johnny, que no meio da temporada ele não diga que não vai treinar nenhuma equipe no Brasil depois de Flamengo e Cruzeiro. Porque ele vai começar a acumular um monte de clube e no fim da temporada ou quando ele sair e retornar vai ser cobrado por isso. Elton Serra lembrou muito bem, daqui a pouquinho, semana que vem, vai ter Flamengo e Cruzeiro, o reencontro de Leonardo Jardim com o Cruzeiro. Mas antes, a estreia do novo treinador do Flamengo será justamente uma final de campeonato. O Campeonato Carioca contra o Fluminense, que vem sendo pedra no sapato do Flamengo nos últimos tempos. Aí, Elton Serra, te pergunta o seguinte: Supercopa, a Recopa, muita pressão em cima do Flamengo de Felipe Luiz, que já era super campeão. Agora o Leonardo Jardim, chegando nesse momento tão conturbado, já se cria uma pressão na estreia ou é demais falar isso? Johnny, eu acho que se o Flamengo não conquistar o título estadual, a pressão vai para quem deveria ter ido essa pressão, a diretoria do Flamengo.
E aí não é a diretoria do Flamengo por não ter contratado, é a diretoria do Flamengo por não ter feito uma janela de mercado melhor do que fez. Eu acho que foram contratações pontuais, importantes, a principal, o Lucas Paquetá. Então, não é por isso. É muito mais pelas ações nesse início de temporada, né, logicamente, né, de retornar mais cedo ali no Campeonato Carioca por conta da pressão, não sustentou, inclusive, isso desde o início. E o Leonardo Jardim, ele chega sem pressão. É claro que o torcedor vai olhar e vai dizer, pô, o cara chegou e não conseguiu já no seu primeiro jogo, né, numa final, conquistar um título, mas tem uma sequência e um contrato a cumprir. Isso ele pode recuperar lá na frente, mas eu acho que a pressão ela se transfere para quem demitiu o Felipe Luiz e para quem contratou o Leonardo Jardim. E aí inclui, obviamente, o BAP, né, o Boto, que está na Berlinda também. E eu acho que a pressão vai muito para o time, porque eu acho que muitas vezes, né, a gente viu o Maracanã apupar o elenco do Flamengo, né, chamar de time sem vergonha, como a gente já ouviu algumas vezes essa manifestação, inclusive depois do 8-0, né? Então acho que a pressão vai ser menos para o treinador, que chega com a responsabilidade de melhorar o time, mas a pressão vai muito para a diretoria e para o elenco. Esses sim estão pressionados já desde o início da temporada. Como é fácil tabelar com Elton Serra, me deixou na cara do gol. Para o próximo assunto a seguir, José Boto por um fio no Flamengo? É mais ou menos por aí. Na apresentação hoje do Leonardo Jardim, o diretor de futebol José Boto pediu a palavra e justificou a demissão de Felipe Luiz. Quando me convidaram para vir para o Flamengo, o presidente deu-me uma série de atribuições. Uma delas era fazer diagnósticos e encontrar soluções. Neste caso, eu fiz o diagnóstico, dei a solução e o presidente aceitou e, como decisor máximo, bateu o martelo, como vocês dizem. Razões são sempre muitas, dependem do contexto e acho que não compete a nós a expô-las. Eu acho que isso é profissionalismo, como profissionalismo também é tomar decisões difíceis e que às vezes parecem ilógicas. Posto isto, nada retira aquilo que o Filipe fez aqui e a brilhante carreira que vai ter como treinador, que eu já disse várias vezes. Olha, essa declaração dá assunto para mais de metro nesse Sport Center, Elton Serra. Vamos falar o português claro? José Boto pulou na bala sobre a demissão de Felipe Luiz, pois muito se dizia que quem estava por trás, quem teve a ideia, quem determinou, era o BAP. Hoje José Boto diz, não, eu fiz o diagnóstico, eu determinei e o presidente bateu o martelo. Aí eu fico meio assim, ele pula na bala e pode cair, tá na Berlinda. O que justifica José Boto estar na Berlinda? Afinal, fez um bom mercado trazendo o Lucas Paquetá. Será que é o clima ruim com o elenco do Flamengo que Pedro Torre, nosso repórter, trouxe pra gente? O que justifica agora essa questão que até José Boto pode deixar o Mengão, Elton Serra? Bom, eu acho que ele se garantiu realmente protegendo o presidente, porque a última palavra é do presidente. Porque se o José Boto diz, presidente, o trabalho do Felipe Luiz não é satisfatório, o presidente pode dizer, eu acredito que é. Eu acho que você tem que dar um jeito de melhorar. Você é o executivo de futebol e eu acho que não dá para você descartar 1 mês e meio, né, o que aconteceu em 12 do ano passado. Então, eu acho que o José Boto, Johnny, é um cara forjado no futebol europeu que tem, normalmente, a cultura da manutenção de trabalhos. A gente sabe disso. A cultura do futebol brasileiro, e ele está há pouco tempo aqui, relativamente pouco tempo, a cultura do futebol brasileiro é essa que a gente viu essa semana. A direção faz o quê? Cria um fato novo. Quem sobra? O treinador. Não dá para você demitir 30 atletas. Você demite quem comanda. Então, para um cara que estava acostumado a lidar com um mercado que oferece mais tempo para os treinadores, mesmo em momentos em que, vamos lá, o time não conquista nada na temporada, depois de conquistar tudo o que conquistou, ele, em 1 mês e meio, chegar a esse diagnóstico, me soa estranho.
É claro que a gente dá crédito à palavra do dirigente, mas me soa muito estranho. Adquiriu rapidamente assim, essa cultura do futebol brasileiro, de na primeira fase ruim demitir um técnico? Ou o BAP, que está acostumado com isso no futebol brasileiro, que tomou essa atitude? Então fica essa questão, né? Eu confio muito no que nossos colegas têm apurado, acho que é uma questão que realmente precisa ser levada em consideração. E eu acho que fica assim, essa questão da berlinda dele, acho que fica mais com relação ao grupo do que ao presidente. Mas, Johnny, a gente conhece o futebol brasileiro. Hoje você está prestigiado, amanhã você está desempregado. O Filipe Luís renovou o contrato em dezembro, foi demitido em fevereiro. Foi em março, tecnicamente, mas pelo que fez, até o fim de fevereiro. Então, se a gente ouvir a palavra prestigiado no Flamengo, guarda essa palavra, porque dias depois ela se transforma. 100%. Se transforma em desempregado. Agora é o seguinte, você disse sobre a apuração, vamos dar nome aos bois, a apuração de Pedro Ivo Almeida no site da ESPN, espn.com.br, com todas as informações sobre essa possível queda de Boto no Flamengo. A gente falou anteriormente que o BAP silenciosamente procurou o Leonardo Jardim enquanto Filipe Luís ainda era treinador. O mesmo ocorre agora no cargo de direção do Flamengo, direção de futebol. O BAP está atrás de 2 perfis para reposição, né, para o lugar de José Boto. Um cara mais boleirão, ou um diretor com caráter mais executivo que possa trabalhar em conjunto com um supervisor de maior entrada no vestiário. Há um diagnóstico de que a comunicação entre direção e lideranças do elenco do Flamengo inexiste nesse momento, isso já foi citado pelo Pedro Torre ao longo da programação. Mais uma matéria sobre o Flamengo, sobre BAP, sobre Boto e sobre Edu Gaspar podendo ser o novo diretor de futebol. O BAP recebeu o nome do ex-Arsenal e Seleção Brasileira como sugestão e gostou da ideia de ter Edu Gaspar comandando o futebol do Flamengo. Para quem não sabe, o Edu Gaspar ainda está trabalhando no Nottingham Forest, do grego Milanax, mas as coisas não vão bem por lá. Elton Serra, o Edu Gaspar já recebeu até notificação para não passar mais lá pelos lados do Nottingham Forest, está de saída. Isso abre alas, provavelmente, para ele acertar com o Flamengo, caso José Boto deixe o cargo. Aí 2 questões para você, meu amigo. Primeiro, dá para avaliar que Edu Gaspar é um perfil muito diferente do José Boto, até por conta de ser um ex-jogador, pode ter uma relação melhor com os atletas que no Flamengo estão. E segundo, existe motivo, apesar dessa relação ruim, para o José Boto cair? Bom, então, é o que a gente falava, né? O Filipe Luís tinha uma relação ótima com o elenco e caiu. Sim. O Boto a gente já não sabe se tem essa relação ótima com o elenco e a gente sabe que com o Leonardo Jardim, sim. Ele foi o cara que conseguiu convencer, conversar, se bem que convencer ir para o Flamengo não é muito difícil, mas foi o cara que conseguiu levar o Leonardo Jardim para o Flamengo, são compatriotas, já tiveram uma relação no Benfica, por exemplo, e eu acho que isso a ele, dentro da diretoria, de ter trazido o Leonardo Jardim. Mas repito, acho que qualquer técnico, né, que olhasse para o elenco do Flamengo diria sim. Muitos jogadores estão dizendo, imagina os treinadores, para treinar o Flamengo e ter condições de conquistar títulos toda a temporada. Então não dá para duvidar disso. Com relação ao Edu Gaspar tem uma experiência no futebol brasileiro e eu acho que basicamente, né, pensando em seleção brasileira. Ele trabalhou com elencos, né, de primeira classe, né, 5 estrelas. Os melhores jogadores do país se reunindo para jogar na seleção brasileira. Ele trabalhou no Corinthians como diretor de futebol, num momento, inclusive, que era de muita pressão no Corinthians, né? Teve ali um ciclo de Copa do Mundo, inclusive, trabalhando no Corinthians. E depois trabalhou no Arsenal, que também, de uma certa forma, é uma seleção mundial, né? Você tem jogadores de várias seleções do mundo. Então, experiência ele tem. Ele é um cara que tem essa qualidade para assumir um cargo como esse, porque sabe lidar com grandes jogadores, com estrelas. Não sei se ele está preparado para voltar para esse mercado voraz do futebol brasileiro, né, que é cruel também com executivos. Mas, e aí é aquela história, né, para ser coerente com o que eu falei, eu acho indelicado você negociar, mesmo o Boto tendo todas as restrições, né, com relação ao seu trabalho,
Eu acho indelicado e antiético até você negociar uma mudança com um cara no cargo, né? Se você observa que ele tem prestígio com a diretoria, olha só, apertando a mão ali do presidente, inclusive, a manutenção é natural. Agora, numa saída dele, uma chegada do Edu Gaspar muda um pouco a característica, sim. Mas, de qualquer forma, é o cara que está no cargo nesse momento. Vamos aguardar os próximos capítulos, aí sim poderemos analisar mais friamente se Edu Gaspar é uma boa para o Flamengo ou não. Por enquanto, José Botto segue empregado. Agora vamos falar da mais alta cadeira do Flamengo, o presidente BAP. Não é replay, mais um áudio vazado do presidente do Flamengo, dessa vez se explicando sobre a demissão de Filipe Luiz e, óbvio, que teve uma declaraçãozinha polêmica, né? Vergonha é roubar. Vamos conferir. O futuro vencedor. No fim das contas, é sempre isso que a gente olha. Falar em vergonha. Olha, vergonha para mim é roubar. Absolutamente merecida de destaque na história da vida. Foi uma decisão de cunho esportiva tomada dentro da estrutura profissional baseada 100% em dados e fatos. Algumas decisões difíceis, se você tomar às 3 horas da manhã, ao meio-dia de terça-feira, às 9 da noite de uma quinta-feira, antes do almoço, depois, antes de uma coletiva, no que hora você tomar decisões difíceis. Então, você comigo a decisão mais difícil que ela seja, não significa que você e debatiam os pontos que, de alguma maneira, levavam a uma preocupação importante quando você olha o quê? O presente e para o futuro desse ano. A responsabilidade que eu tenho como presidente é esses fatos. E me questionar o que nós estamos vivendo vai levar ao vencedor? E quando a resposta é não, você vende ou você muda. A tentativa de crescimento foi feita pela você. Precisam te ajudar. Essas decisões difíceis. Nós vamos conhecer. Você se declara uma situação de você. Uma perspectiva positiva, gente. É melhor você tomar a decisão depois. Mais uma vez vendendo peixe da excelente cobertura que o site da ESPN faz sobre todo esse caos no Flamengo. Tem a matéria completa com o áudio completinho vazado. O áudio está no espn.com.br. Confira todas as informações sobre o assunto BAP, Botto, Leonardo Leonardo Jardim e muito mais no site da ESPN. Elton Serra pergunta para você. Pergunta ardilosa, igual ontem, cilada. A imagem do BAP não vai ficando um pouco mais enfraquecida com tudo isso? Parece que até os aliados ele começa a não dar tanto valor. E segundo, falamos sobre pressão em Leonardo Jardim logo no primeiro jogo. Com todas essas atitudes e determinações, a pressão não vai acabar sendo voltada diretamente para o presidente? Meu amigo, com tanto dinheiro que o Flamengo tem, o Flamengo consegue consertar um encanamento, não é? Porque é tanto vazamento que eu vou te contar, viu? Com tanta grana que tem. Semana, cara. Vaza tanto. Mas, de qualquer forma, viu, Johnny, eu acho que tudo isso que ele tá falando, ele tá sendo vazado, vamos lá, tá sendo vazado, né? Vazado, né? Não sei se propositalmente, enfim. Mas ele poderia simplesmente estar na apresentação do Leonardo Jardim hoje, né? E falar tudo isso, colocar a cara para bater. Sem dúvidas. Encarar a imprensa, né, que acaba sendo ali o elo entre a torcida e o clube, ou até começar nos canais oficiais do próprio Flamengo, né, como a gente viu o Leonardo Jardim ser apresentado também no canal oficial do clube. Então eu acho que para ficar nesse de vazamento em vazamento, né, com essa pingueira aí que está acontecendo no Flamengo nas últimas semanas, é melhor encarar de frente e falar de frente para o torcedor. E só esse áudio também prova de que o Botto ele não está
100% com a verdade, né? Porque a gente já ouviu o primeiro áudio vazado sobre a expressão do próprio BAP falando de quando pegamos o trem errado, temos que descer na próxima estação e para pegar o trem certo. Então ele assumiu 100% a responsabilidade da demissão do Felipe Luiz. E ele repete isso em outras palavras, né? De correção de rumo, de identificação que não estava no que o Flamengo espera para a temporada. Até deu uma valorizada ali no Felipe Luiz, né? No desabono que ele fez pelo Flamengo. Mas a gente entende que ele assume 100% a responsabilidade. Então, vamos ligar os pontos. O José Botto, ele comunicou ao Felipe Luiz meio que constrangido. E, de repente, chega na coletiva e diz que ele que assumiu a responsabilidade e foi ele que identificou. Mas é o presidente que fala isso também. Hoje a gente tem muito pai da criança, né? É isso que está acontecendo. Eu acho que, nesse caso específico, ele vai, sim, minando o seu trabalho no Flamengo. Referendado pelos títulos, pelas conquistas, pelas contratações relevantes, por um Flamengo muito forte. É um lastro que não começou no BAP, né? Ele participou, inclusive, de diretorias anteriores, mas é um lastro que vem de muito tempo, vem desde o Bandeira de Melo, essa recuperação do Flamengo, e ele vai dando continuidade a isso. Mas, assim, o Flamengo fica, né? O Flamengo é uma instituição centenária. As pessoas vão, né? Meu amigo, e o torcedor do Flamengo de tédio não morre. Então tá aí, meus amigos, semana de Fla-Flu, semana de Flamengo e Fluminense. É exatamente isso que teremos neste final de semana, meus amigos. Flamengo de Leonardo Jardim e o Fluminense do técnico Zubeldia. E é um jogo só no Maracanã. Quem será que vai sair campeão carioca de 2026? Flamengo lutando, né, para deter ali o seu título de atual campeão. E o Fluminense buscando, logicamente, né, se colocar na condição de time, né, ali, que sempre atrapalha as situações do Flamengo. Mas calma, meus amigos, calma, porque tudo poderá acontecer nesse jogo. Flamengo com um ambiente diferente depois da saída do técnico Felipe Luiz e, lógico, é uma incógnita para todos nós sabermos como vai ser esse Flamengo, né, de tão pouco tempo ainda do técnico Leonardo Jardim. Será que os jogadores vão ter um ânimo a mais? Será que o Flamengo, sem o treinador ali, sem o Felipe Luiz, vai ter um comportamento diferente? Então, tudo isso nós veremos já de cara em um Flamengo e Fluminense, uma decisão de campeonato carioca. Eu, sinceramente, acredito que os jogadores são profissionais e vão encarar esse jogo como uma grande decisão. Vale título, vale taça, né? Por mais que o campeonato carioca não seja o título mais importante do Flamengo na temporada, mas depois de você ter perdido uma Supercopa do Brasil, uma Recopa dentro do Maracanã, eu acho que é mais do que uma obrigação dos jogadores darem uma resposta para o seu torcedor já nessa partida contra o Fluminense. E na sequência, no Campeonato Brasileiro, Leonardo Jardim já vai ter um embate direto contra o time do Cruzeiro. Então, meus amigos, promete muito os próximos 2 jogos do Mengão. Vou deixar os créditos aqui para o canal do Sport TV e também para o canal da ESPN Brasil. Link na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades do nosso Mengão para você. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão. Isso aqui é nosso amor. Fui, nação!